Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Vamos começar agora aí uma gravaçãozinha, né, de material para que vocês consigam fazer os seus estudos aí de modo online, né? Esse momento é complicado para todo mundo, mas não dá para parar, né? Final do ano, se Deus quiser, tem vestibular e vocês precisam estar preparados também. Então, o conteúdo de hoje é uma aula destinada para alunos do segundo ano do ensino médio, certo? É conteúdo das turmas de segundo ano. E esse conteúdo tem a ver com orações subordinadas, período composto e etc. A gente já viu em sala de aula a diferença entre período simples e composto, mas eu também vou dar uma revisada com vocês para que nós possamos nos entender e interar. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar pelas redes sociais, pode mandar por e-mail, pode mandar pelo WhatsApp, quem tem o contato. Depois, no final do vídeo, também eu vou passar o e-mail para vocês e todo mundo vai poder ter a oportunidade de se contatar caso precise, tá bom? Então, vamos lá. Então, nosso conteúdo de hoje é a oração subordinada substantiva. Primeiro, quero explicar para vocês o porquê desse nome, né? Por que chamar de oração subordinada substantiva? Primeiro, é oração porque tem verbo. É subordinada porque uma precisa da outra para fazer sentido. E é chamada de substantivo porque a oração subordinada vai ocupar a função que seria típica de um substantivo. Inclusive, quando você faz a transformação de um período composto substantivo para um período simples, você consegue trocar toda a oração por um substantivo, beleza? Vamos analisar ali então. Nesse primeiro slide, a gente tem aqui uma oração principal e uma oração subordinada. Vamos entender o que é. Vou usar o cursor do mouse para vocês acompanharem mais ou menos o que eu estou falando, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de período simples. Todos esperam sua volta. Quando a gente estudou transitividade verbal, a gente estudou que o verbo pode ser transitivo, intransitivo, de ligação, bitransitivo. Aqui a gente tem todos, que ocupa a função de sujeito, esperam, que é o meu verbo transitivo, e eu tenho sua volta, que por consequência é o objeto desse verbo. Então, sujeito, verbo transitivo e objeto, certo? Aqui dentro dessa oração, o meu substantivo é a palavra volta. Para eu tirar isso aqui do período simples e transformar no período composto, eu tenho que dar um jeito de transformar um substantivo em um verbo. Então, eu pego a palavra volta aqui e transformo essa palavra em verbo. Então, fazendo o período composto do simples lá de cima, fica todos esperam que você volte. Então, aqui nas observações tem lá para você. A comparação entre as duas permite concluir que, no período simples, a função de objeto direta é exercida por um termo, sua volta. Então, é o nosso objeto aqui. No período composto, esse termo ganha um verbo, por consequência, deixa de ser um termo da oração e passa a ser uma oração subordinada. No período composto, a função de objeto direto é exercida por uma oração inteira, que você volte. Ou seja, a segunda oração está funcionando como termo da primeira. Só que ao invés de eu chamar ela de objeto, eu vou chamar ela de oração objetiva, certo? A diferença entre o período simples que você tem aqui e o período composto que você tem aqui, é que aqui você não tem uma conjunção, porque você só tem uma oração. Aqui você tem a conjunção que. Aqui você tem o substantivo volta. Embaixo você tem o verbo voltar, certo? Então, vamos lá para o próximo slide, vamos entender aqui. Olha só, eu vou mostrar para vocês a diferença da oração subordinada para a oração principal. Então, a gente vai chamar de oração subordinada a oração que funciona como um termo da oração. Quando ela é aposto, quando ela é adjunta adverbial, quando ela é sujeito, quando ela é objeto, direto ou indireto, ela está funcionando como oração subordinada. E a oração principal é aquela que não está grudada com a conjunção, que ela não está iniciando com a conjunção que ou se. E essa oração principal vai carregar sempre o verbo da oração. Então, o verbo principal vai se encontrar dentro da oração principal. Olha lá. Oração principal, toda oração que tem associada a ela, ou mais de uma, oração subordinada. Então, vou ter a subordinada que está associada à principal. Naquele período que a gente analisou ali no slide anterior, a gente tem assim, ó, todos esperam
que você volte. Quem espera, espera algo. Então, eu tenho todos, que é o meu sujeito, esperam, que é o meu verbo transitivo, e aqui eu tenho que você volte, que é a minha oração que está funcionando como complemento do verbo esperar. Então, nesse caso, essa oração inteira é o objeto deste verbo aqui, ok? Então, como essa daqui começa com que e completa o sentido dessa, eu vou chamar essa aqui de oração principal e essa aqui de oração subordinada, beleza? Quando ela for oração subordinada substantiva, ela pode aparecer de 6 formas diferentes, e são essas formas que nós vamos estudar agora. Então, aqui, as orações subordinadas substantivas. Vamos comparar. Esta situação exige cautela. Quem exige, exige algo. Então, eu tenho essa situação, que é o meu sujeito, exige, que é o meu verbo. Quem exige, exige alguma coisa, verbo transitivo direto, porque entre o verbo e o complemento não tem uma preposição aqui, certo? Então, ele vai direto para o objeto. E aqui é o objeto que completa um verbo transitivo direto. E como vocês já aprenderam no período simples, sempre que eu tenho um verbo transitivo direto, o objeto dele também é direto, certo? Então, cautela é o termo com função sintática de objeto direto e pertence à classe dos substantivos. Então, agora eu vou transformar essa oração aqui, que é simples, essa situação exige cautela, num período composto. Esta situação exige que sejamos cautelosos. Então, agora eu tenho uma conjunção, inseri um verbo a mais e agora eu tenho um período chamado de composto. E toda essa oração aqui que está em vermelho, que sejamos cautelosos, está funcionando como objeto direto do verbo exigir. Portanto, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. O que é legal vocês começarem a perceber é que todas as vezes que você analisa a oração principal, quando for oração subordinada substantiva, vai estar faltando um termo da oração. E são 6 termos que podem estar faltando para ela ser substantiva. Ou vai estar faltando o sujeito, aí ela vai ser subjetiva, ou vai estar faltando o objeto direto, aí ela vai ser objetiva direta, ou vai estar faltando o objeto indireto, aí ela vai ser objetiva indireta, ou vai estar faltando o aposto, e a oração vai ser apositiva, ou vai estar faltando o sujeito, e ela vai ser subjetiva, acho que eu já falei essa na primeira, né? Então, vai estar faltando o predicativo, aí ela vai ser predicativa, e também pode estar faltando o complemento nominal, e aí a oração vai ser chamada de completiva nominal, tá? Vamos para o próximo slide lá, vamos começar então pela primeira oração, que é a oração subordinada substantiva subjetiva. Então, oração porque tem verbo, subordinada porque ela precisa da principal para completar, substantiva, o verbo da oração pode ser trocado por um substantivo, subjetiva porque ela vai funcionar como sujeito da oração principal. Para você começar a fazer análise, é sempre legal você dividir a oração, tá? Então, ó, a oração subjetiva, ela sempre vai ser sujeito, quer dizer que na minha primeira oração, na oração principal, vai estar faltando o sujeito, ela vai estar lá na segunda oração, na minha subordinada, tá? Então, aqui, é legal você fazer uma barra aqui, ó, fazer uma divisão quando você for fazer análise. Se você colocar uma barra antes da conjunção, você vai conseguir perfeitamente fazer a análise dela. É legal entender também que a subordinada sempre começa na conjunção. Então, se a minha conjunção está aqui, quer dizer que o que tem antes dela é a minha principal. Então, tem lá, convém que você esteja aqui amanhã. Então, separei as duas, eu fico só com o convém do lado de cá. E aí eu pergunto, o que convém? Eu tenho do lado de cá o que é que convém? Não, o verbo convir, ele é um verbo intransitivo, significa que ele só precisa de um sujeito. Uma vez que eu não disse o que é que convém, eu não tenho sujeito do lado de cá. Significa que toda essa segunda oração aqui, que você esteja aqui amanhã, está funcionando como sujeito do verbo convir. Olha lá algumas explicações a respeito dessa oração. Os verbos que comumente aparecem nesse tipo de oração são os usados na terceira pessoa do singular, como convém, certo? Verbo ser, admirar, preocupar, cumprir, acontecer, parecer, convir, ungir, são exemplos desse tipo de verbo.
E também os verbos que se apresentam na voz passiva. Lembram de voz passiva? Quando o meu sujeito está sofrendo a ação do verbo e não está praticando? Tanto na passiva analítica, que é quando eu tenho uma locução verbal, quanto na passiva sintética, que é quando eu tenho um verbo só na voz passiva, certo? Então aqui tem alguns exemplos também. Esperar, saber, provar, decidir. O que você precisa saber é que na hora de analisar sintaticamente a oração, você divide aqui na conjunção. A conjunção de oração subordinada substantiva sempre vai ser ou conjunção que ou conjunção se, certo? Nesse caso aqui, a gente tem a conjunção que. Então, aqui acabou a primeira, que essa aqui é a principal, e aqui começa a segunda, que é a minha subordinada. E o nome é bem grandão. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Beleza? Vamos para a próxima, então. A próxima oração que a gente vai ver é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Esse é o nome dela. Esse conteúdo aqui o pessoal vê também no 9º ano. Então, no 2º ano, nós retomamos de uma maneira mais aprofundada, mas é conteúdo que vocês viram lá no 9º ano do ensino fundamental também, tá bom? A segunda. Objetiva direta é aquela que funciona como objeto direto da oração principal. Então, vamos fazer o passo a passo, que nem a gente fez lá no outro slide. Nós vimos quem nos atacou no meio da noite. Separa as duas orações aqui, analisa só a primeira. Nós vimos. Quem vê, vê algo. Então, aqui na primeira eu tenho o nós, que é o sujeito, e temos o vimos, que é o verbo transitivo direto. O objeto não está aqui nessa primeira oração, vai estar na segunda. Então, não esquece, começa lá com a conjunção ou pronome relativo. Então, começa aqui. Quem nos atacou no meio da noite? Quem nos atacou no meio da noite está completando o verbo ver, que está aqui desse lado. Esse verbo ver é quem vê, vê algo. É transitivo direto. Então, quer dizer que tudo isso aqui é objeto direto desse verbo. E o nome da oração que funciona como objeto direto é oração subordinada substantiva objetiva direta. Certo? Aí aqui no outro exemplo nós temos, ela admitiu que errou. Ela admitiu é a oração principal. Corto aqui, esqueço o que começa depois do que. Ela é o meu sujeito. Admitiu. Quem admite, admite algo. O que ela admitiu? Que errou. Tá vendo que errou é verbo, certo? Então, isso aqui é uma oração. É uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque está completando o sentido desse verbo aqui, admitiu, que é verbo transitivo direto. Ok? Vamos para a próxima lá, meninas. A próxima que nós temos é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, ó, se lá na anterior a oração que era objetiva direta completava o sentido de um verbo transitivo direto, a oração que é subordinada substantiva objetiva indireta, ela vai completar o sentido de um verbo que é transitivo indireto, certo? Direto, por exemplo, lá comigo. O ator reclamava de que seus papéis em novela não eram bons. Separa aqui na conjunção, essa preposição tanto faz ficar do lado de cá ou do lado de cá. Vocês escolhem o lado que querem deixar. Então, vamos analisar a oração principal, que é aquela que não tem conjunção. O ator reclamava. Quem reclama, reclama de algo. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho meu sujeito, que é o ator, e tenho o verbo reclamar. Eu já analisei o verbo e vi que ele é verbo transitivo indireto. Significa que está faltando o objeto indireto desse verbo aqui na primeira oração. Lembra que a segunda oração, a subordinada, começa aqui, ó, certo? Então, eu tenho sujeito, verbo transitivo indireto, falta o objeto indireto, que é toda a segunda oração, certo? Então, de que seus papéis em novelas não eram bons, é o objeto indireto do verbo reclamar. E o nome dessa oração inteirinho vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Na oração objetiva indireta, é comum a omissão da preposição nas falas informais. Então, assim, em oração que é informal, às vezes nós ocultamos a preposição. Porém, escrevendo ou falando formalmente, é obrigatório usar a preposição, tá, gente? O ator reclamava
que seus papéis em novela não eram bons. Então, aqui, ó, foi omitida a preposição. Só que quem reclama, reclama de algo. Então, é obrigatória essa preposição aqui quando o texto for formal. Falando ou escrevendo informalmente, não precisa, ok? Próxima oração que nós vamos ver é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Essa daqui tem que ficar muito atento, porque ela tem algumas particularidades, tá? Em geral, você tem que entender que para ela ser uma completiva nominal, ela tem que funcionar como complemento nominal da primeira oração. Então, a oração principal vai estar completinha, vai ter sujeito, vai ter verbo, vai ter o objeto ou predicativo, depende do tipo de verbo. Só que vai ter uma palavra nessa oração que não vai estar legal. Essa palavra ela vai estar incompleta, precisando de alguma coisa. Quando nós estudamos período simples, vocês aprenderam que a oração que apresenta complemento nominal, ela sempre vai ter um termo incompleto. E esse termo sempre vai ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, não vai ser o verbo que vai pedir complemento, vai ser um nome. Porque dentro da sintaxe, quando a gente estuda termos da oração, nós aprendemos que substantivo, adjetivo e advérbio são considerados nomes, certo? Então, vamos lá direto para o exemplo para ficar mais fácil. Então, tá aqui, ó. Ficava-me a certeza de que ali havia vários trabalhadores. Então, eu tenho verbo haver e verbo ficar. Então, se eu tenho dois verbos, período composto. Separei as duas orações, tanto faz você separar aqui na preposição ou separar aqui, tanto faz. Vamos olhar aqui. Ficava-me a certeza. Ficava para quem a certeza? Ficava para mim. Só que o me, nesse caso, indica para mim que o sujeito do verbo ficar, quem ficava, era eu. Então, nós temos um caso de sujeito oculto. Dá para saber quem é o sujeito, mas o sujeito não aparece na oração. Então, o sujeito do verbo ficar é o sujeito oculto, eu. Aí tem o verbo ficar. Quem fica, fica, certo? Ele é verbo intransitivo e ele também é verbo de ligação, dependendo do contexto, tá? Nesse caso aqui, como ele tem sentido literal, ele não vai ser chamado de verbo de ligação, certo? Nesse caso, eu tenho assim, ó, o complemento do verbo ficar. Ficava o quê? A certeza. A certeza está completando o verbo ficar. Então, essa oração aqui, ó, já está completa para o verbo. Já tem sujeito e já tem complemento. Já tem o termo que completa o sentido desse verbo, né? No caso, o predicativo, quando funciona como verbo de ligação, ou o adjunto, quando funciona como verbo intransitivo. Mas pensa comigo assim, quem tem certeza? Tem certeza de alguma coisa. Se você falar para alguém, ficava a minha certeza, virar as costas e sair, a pessoa vai dizer, certeza do quê? De que certeza está sendo falado? Então, quem está exigindo essa segunda oração aqui, de que ali havia vários trabalhos, é a palavra certeza. E como a gente sabe, certeza é um substantivo, certo? Então, eu tenho um nome incompleto. Então, toda essa segunda oração, de que ali havia vários trabalhadores, está servindo para completar o sentido desta palavra, deste nome aqui. Então, essa oração aqui, ela está completando um nome, ela está funcionando como complemento nominal. Então, o nome dela completo vai ser oração subordinada substantiva completiva nominal, ok? Vamos para a próxima oração. A próxima você tem oração subordinada substantiva predicativa. Antes de fazer a análise, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês recordam qual é o verbo que precisava de um complemento que se chama predicativo? Sim? Lógico, né? O verbo de ligação. Então, significa que a primeira coisa que eu vou ter nesse tipo de oração é o verbo sempre sendo de ligação, certo? Então, o verbo de ligação, ele sempre vai ter uma estrutura fixa, que é sujeito, verbo de ligação, mais predicativo. Então, tá aqui, ó. O certo é que ficariam sozinhos uma parte da festa. A de baixo. Nosso medo era que você reagisse agressivamente. Então, na primeira oração, separou aqui as duas na conjunção, não se esquece, conjunção que e se,
são as conjunções subordinativas, que dão sempre uma ideia de oração subordinada substantiva, tá? Então, como eu tenho aqui, na primeira oração, o certo é, meu sujeito é o certo. É o meu verbo de ligação. Qual que é o nome do complemento do verbo de ligação? Predicativo. Então, desse lado aqui, está faltando o predicativo. Significa que toda essa oração que sobrou é predicativo desse verbo é. É oração porque tem verbo, ficaria, certo? É subordinada porque ela está completando o sentido da primeira. É substantiva porque eu posso trocar, né, o verbo daqui por um substantivo. E é predicativa porque toda essa oração aqui, ó, subordinada, está completando o sentido de um verbo que é de ligação. E o verbo de ligação, o nome do complemento dele é sempre predicativo. Portanto, oração subordinada substantiva, predicativa. Na oração aqui de baixo nós temos, nosso medo era, separa as duas aqui, nosso medo é o sujeito, era é o verbo de ligação ser no passado. Eu sou, tu és, ele é. Eu era, tu eras, ele era. Então, esse era aqui é meu verbo de ligação ser. Já que eu tenho sujeito e verbo de ligação, está faltando o predicativo. Toda a segunda oração é predicativo do verbo ser aqui da primeira. Portanto, eu digo que é oração subordinada substantiva predicativa. Beleza? Vamos para o próximo tipo de oração lá. Nós temos agora a apositiva. Então, é o nome dela, apositiva. Significa que ela funciona como um aposto. Então, eu vou ter uma oração principal que vai estar, gente, bem completinha. Ela vai ter sujeito, vai ter verbo, vai ter complemento, vai estar completa. Mas aí eu vou ter um outro termo que vai estar explicando algo da primeira oração. Lembrando que aposto é sempre um termo que serve para esclarecer ou explicar alguma coisa, certo? Nesse caso, eu vou então colocar aqui um aposto que explique um termo da primeira oração, por isso que a segunda vai ser a positiva. Então, olha lá o exemplo. A ele só interessava uma coisa. Aqui separa as duas. Então, essa é a principal e essa aqui é a subordinada. Olhando ali para a minha oração principal, meu verbo é interessava. O que interessa, interessa a alguém, certo? A quem interessava? A ele. Então, ó, o meu objeto, verbo interessar. Quem se interessa por algo, ou o que interessa, interessa a alguém. Então, tem. Essa oração ela não está no sentido, não está na estrutura tradicional, sujeito, verbo e objeto, tá? Ela está invertida. Então, eu tenho aqui uma coisa é o sujeito, interessava a ele. A ele é o objeto indireto do verbo interessar. O que interessa, interessa a alguém. Então, está começando pelo objeto indireto. Aí, aqui eu tenho o verbo interessar e aqui eu tenho o sujeito, uma coisa, certo? Mas aí, se alguém chega para você e diz assim, a ele só interessava uma coisa, vira as costas e sai. Que coisa é essa que interessava a ele? Então, você tem que explicar de que coisa você está falando. Toda essa oração aqui, ó, que todo o dinheiro estivesse em suas mãos, está funcionando como uma explicação, como um aposto para a palavra coisa, certo? O verbo está completo, ele tem sujeito e ele tem objeto indireto, ele é verbo transitivo indireto. E a segunda oração, ela está explicando que coisa é essa que interessava a ele. Portanto, todo termo que funciona como uma explicação, um esclarecimento, é chamado de aposto. Outra dica também para você identificar a oração apositiva é que o aposto sempre aparece depois de 2 pontos, que está aqui. Então, se vieram 2 pontos numa oração e do ladinho desses 2 pontos já vier essa conjunção que, você já pode de cara chamar a oração de apositiva, não precisa perder tanto tempo fazendo análise sintática. Por quê? Porque um aposto ele sempre aparece depois de 2 pontos ou entre vírgulas, que é o caso dessa segunda oração que nós vamos analisar agora, tá? Meu sonho não se realizou. Aqui tem um exemplo de que a oração está quebrada no meio, acontece também, tá? Então, meu sonho é o sujeito.
Não se realizou, o que não se realiza, não se realiza. Meu verbo é intransitivo. Esse verbo aqui, ele só precisa de um sujeito. E o sujeito está aqui, ó, meu sonho. Sujeito, meu sonho, verbo, não se realizou, no caso é o realizou, né, o verbo. E aí o não, ele é só um adjunto adverbial de negação, tá? O que não se realiza, não se realiza. E o que foi que não se realizou? Meu sonho. Então, tá sobrando essa oração inteirinha aqui, ó. Que eles voltassem. Esse que eles voltassem, ele tá explicando qual era o meu sonho, certo? Ele tá dando uma explicação sobre a estrutura meu sonho, dizendo que sonho era esse. Então, esse termo que está funcionando como uma explicação é um aposto. E os apostos sempre vão receber o nome de apositiva quando tiverem verbo. Tá aqui o verbo voltar, certo? Meu sonho que eles voltassem não se realizou. Então, eu tenho oração principal, meu sonho não se realizou, e oração subordinada substantiva apositiva, porque funciona como aposto, que eles voltassem, ok? Espero que vocês tenham entendido. Aqui tem um pequeno resumo na tela para vocês de qual é o termo que falta e o nome da oração que ele gera. Então, é sempre assim, ó. Se dentro de uma oração principal está faltando o sujeito, a subordinada vai ser subjetiva. Se dentro de uma oração principal está faltando o objeto direto, a oração vai ser objetiva direta. Se dentro de uma oração principal está faltando o objeto indireto, a subordinada será objetiva indireta. Se dentro de uma oração principal está faltando predicativo, a oração subordinada vai ser predicativa. Se dentro de uma oração principal está faltando complemento nominal, aí o nome da oração vai ser completiva nominal, a subordinada. Se dentro de uma oração principal eu tenho uma palavra que ela é explicada depois, ela aparece lá faltando um aposto, um esclarecimento, a subordinada vai ser chamada de apositiva, ok? Então, são esses itens que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar isso aqui, ó, as orações subordinadas adverbiais, tá? As adverbiais é um conteúdo que a gente vai ver só no próximo vídeo ou presencialmente, se de preferência, né? Espero que vocês estejam bem, espero que tenham gostado da aula e qualquer dúvida, manda para mim por e-mail, tá bom? Ou em uma das redes sociais, só chamar lá que eu respondo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.